Todos os dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. Bom dia, queridos. Delícia estarmos juntos aqui para prosseguir na nossa série. Abra sua Bíblia no Salmos 42. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre a sede da alma. Nossa série de mensagens que fala sobre a alma. Hoje vamos então pensar sobre a sede da alma lá no Salmo 42. Vamos entender por que os autores ou o autor deste salmo, que nós não sabemos o nome, declara o que ele declarou. Quero ler com vocês os 4 primeiros versículos. A versão que eu tenho em minhas mãos é a Nova Almeida atualizada. Ela vai ser projetada e você pode acompanhar na sua versão. O texto bíblico diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Vamos pensar então na manhã de hoje sobre a sede da alma. Quero fazer algumas colocações iniciais. A primeira é afirmando que é natural que a nossa alma tenha sede. Quem coloca sede é Deus. Deus coloca sede no nosso coração, na nossa alma, por Ele. E a gente percebe que isso é uma realidade, porque o próprio texto bíblico diz que a eternidade Deus escreveu na íris dos nossos olhos. Deus escreveu a eternidade diante dos nossos olhos. Então a sede, ela é natural. A grande questão na manhã de hoje não é se você tem sede ou não por Deus, porque você tem sede por Deus. Você tem sede por Deus. E é interessante porque talvez a grande resposta ou a grande definição para entendermos o que é idolatria é entendermos a nossa sede. Porque muitas vezes o nosso coração é uma fábrica de ídolo, como nós já ensinamos. Porque nós temos sede por Deus. E aí nós vamos em poços, ou nós vamos saciar esta sede nos lugares errados. E aí criamos deuses que possam saciar a nossa sede. Então, a pergunta na manhã de hoje é: você tem sede por Deus? Sim ou não? Porque a resposta eu já tenho. Sim, você tem sede por Deus. Talvez a grande pergunta na manhã de hoje é: você tem ido no lugar certo saciar a sua sede por Deus? E aí talvez é que nós tenhamos que pensar um pouquinho na manhã de hoje. Qual é o lugar que você tem ido para saciar a sua sede por Deus? E aí, pensando nisso, eu quero fazer a primeira pergunta na manhã de hoje para você. Para que você possa pensar, para que você possa refletir, para que você possa responder para você mesmo. Qual foi a maior distância que você já percorreu por algo que realmente desejava? Qual foi a maior distância que você já percorreu por algo que você verdadeiramente desejava? Sabe aquela coisa? Eu não meço esforços para ter isso. Talvez a maior distância que você já percorreu foi a luta pelo seu casamento, ou para chegar a um casamento. Talvez seja a sua vida profissional. Você não mede esforços para ser um profissional de sucesso. Talvez você esteja pensando no seu curso universitário e em busca de uma colocação numa universidade, e sonhando pelo seu curso universitário. E você talvez não meça esforços para conseguir o seu curso universitário. Talvez seja um sonho seu.
Você não mede esforços para viver o seu sonho. É o lugar que você percorre e que você é elástico e que você vai e tenta e consegue e trabalha para ter, e você não mede esforços. Você demonstra uma sede por isso. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. Qual foi o maior esforço que você fez este ano apenas para estar na presença de Deus? As respostas a essa pergunta vão lhe dizer aonde você tem tentado saciar a sua sede por Deus. A maneira como você vai responder essas duas perguntas define para você qual é a fonte que você tem buscado saciar a sua sede. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que a sede que aquele salmista tinha era a sede pela presença de Deus. Como nós podemos chegar a esta conclusão? E é interessante que ele coloca isso de uma maneira como se fosse vital para a sua sobrevivência e para a sua subsistência. É vital. Ele primeiro usa um verbo e ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes da água. Nós suspiramos para regular, por exemplo, a nossa respiração. E é interessante porque eu fui pensar um pouquinho a respeito do suspiro, porque quando a gente também está ansioso, né? A gente suspira diferente, a gente respira diferente. Quando a gente está diante da paixão, do amor, a gente também suspira diferente. Então o suspiro ele tem um poder de regular as nossas emoções, poder regulatório de emoções, mas também tem o poder de regular a nossa respiração. E eu fui estudar um pouquinho a respeito disso. Você sabia que em 1 hora você suspira 12 vezes sem perceber? Nós temos a tendência de suspirar 12 vezes a cada hora que estamos vivendo. Já pensou nisso? Que você 12 vezes precisa suspirar e regular os seus pulmões, abrir os seus pulmões para que regule a intensidade de ar que você precisa. E você já passou por aquelas situações em você buscar o ar e não encontrar? Talvez uma das mortes mais tristes seja por afogamento, seja por problemas respiratórios, onde você tenha insuficiência respiratória. Talvez sejam umas mortes mais agonizantes, que foi a morte que Cristo passou ao estar com os braços estendidos e ao estar pendurado naquela cruz e pressionando o pulmão e fechando o pulmão e ele não recebendo mais ar. O ar é sobrevivência para nós. Para o salmista a presença de Deus era sobrevivência para ele. Mas ele também usa um outro termo. E ele vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus. Também talvez seja muito triste nós estarmos com sede e não termos água para beber. Você talvez já tenha assistido alguns filmes onde sobreviventes de acidentes aéreos, por exemplo, tomaram da sua própria urina, de tão sede que eles tinham. De tão sede que eles tinham. E para tentar sobreviver, tomavam da sua própria urina para a sobrevivência. Então, duas expressões, dois termos que o salmista vai usar para demonstrar que a sobrevivência dele dependia da presença de Deus. A presença de Deus era como uma fonte, um fator da sua própria sobrevivência. E por que nós estamos falando a respeito de que a sede de Deus que o salmista coloca se retrata a presença dele? Porque no contexto do Salmo 42, os filhos de Corá estavam exilados no norte de Israel. E eles eram levitas. E possivelmente era o grupo que acompanhava Davi como rei. E é possível, há uma divergência entre os estudiosos e entre a história, mas há tendência de acharmos que o Salmo 42 foi escrito por esses levitas que estavam exilados no norte de Israel, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. E aí eles estavam na divisa de Israel, numa região onde o texto bíblico nos mostra que era uma divisa de uma região entre os pagãos. Eu quero que vocês leiam comigo. Veja comigo aqui o versículo 6.
Perdão, versículo 5. Porque você está abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E aí ele continua dizendo, e aí ele vai no versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, onde eles estavam. Nas terras do monte Hermon, é onde eles estavam. E do monte Mizar. Era a divisa de Israel com as cidades pagãs. E eles estavam exilados lá, porque a tendência histórica, a mais provável, é que Davi estava exilado e os levitas que acompanhavam Davi estavam exilados com ele. Agora imagine a cena. Esses homens estavam exilados, estavam no norte de Israel. O centro da adoração era Jerusalém, o sul de Israel. Eles não podiam viajar do norte para o sul. Eles estavam então distante do padrão de vida deles, do desejo de vida deles, da adoração que eles prestavam. E eles dizem então assim, a minha alma tem sede, porque a minha alma gostaria de estar no sul, a minha alma gostaria de estar em Jerusalém, a minha alma gostaria de estar no santuário. Porque para aquele povo, para o povo de Israel, estar no santuário era estar diante de Deus, porque eles criam literalmente que Deus habitava no santuário. Então hoje, como nós falamos, vamos à casa de Deus, nós sabemos que Deus não habita aqui, que Deus está aqui quando nós estamos aqui. Quando nós vamos embora, Deus não fica aqui, não faz sentido. Mas para o povo de Israel, a casa de Deus era de fato a habitação de Deus. Ele estava lá, ele morava lá, era de lá que ele agia, era de lá que ele falava, era de lá que ele abençoava. Então, não estar na casa de Deus era não estar na presença de Deus. E aqueles homens estavam agonizantes, aqueles homens estavam tristes, aqueles homens estavam lamentando, porque eles queriam a presença de Deus e eles não podiam estar na presença de Deus. Então, quando o salmista diz, a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti, eles estão dizendo, eu gostaria de estar vivendo na presença de Deus. É interessante porque esse salmo ele foi pregado muitas vezes na época da pandemia. Se você abrir a internet para estudar o Salmo 42 e ouvir mensagens, a maioria das mensagens do Salmo 42 foi no tempo da pandemia, onde o povo sentia vontade de estar lá, ou achávamos que o povo sentia vontade de estar no templo, e não podiam estar. Então usava a época da pandemia para dizer, sabe o sentimento que você está sentindo agora? De precisar, de querer estar no templo e não pode? Era o que eles estavam sentindo. Eles queriam o templo, mas não podiam estar no templo. Por isso, eles vão dizer assim no versículo 4, lembro-me destas coisas, o de estar no templo, o de estar com os meus irmãos, o de estar adorando, o de estar louvando, o de estar evidenciando esse sentimento de adoração, a adoração coletiva. Como é gostoso isso! Porém, eu não posso estar. E aí o texto bíblico diz assim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. É como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele tinha saudade também das pessoas, que tinham a mesma sede que eles tinham, e que cultuavam a Deus com alegria e com entusiasmo. Mas a sede dele não era pela multidão, a sede dele era pela presença de Deus. A saudade era da multidão, mas a sede era pela presença de Deus. Por isso, quando eu olho para esse salmo, Salmo 42, fica claro, fica evidente, por conta desse contexto histórico, que a sede e o suspiro daquele salmista era pela presença de Deus. E quando eu penso nisso, então eu quero mostrar para vocês 3 coisas que você tem que fazer para ter a presença de Deus. Sim, eu creio como você. Não há como fugir da presença de Deus. Se no mais alto céu eu subir, se no mais profundo mar eu descer, não temos como nos esconder da presença de Deus. Porém, será que estamos buscando a presença de Deus? Será que a nossa sede é pela presença de Deus?
Será que o nosso suspiro de admiração, de paixão, sabe aquela coisa? É pela presença de Deus? Então eu quero sugerir para você 3 coisas que você deve fazer para vivenciar a presença de Deus. A primeira, troque o poder pela presença. Quando você trocar o poder pela presença, você vai valorizar a presença de Deus. Primeira coisa que você precisa fazer, valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Deus no seu dia a dia. Casse a presença dEle. Ao sentir a presença dEle, faça as pausas necessárias para desfrutar a presença dEle. Ao ver o agir dEle em sua vida, agradeça de maneira imediata. Ao ver o mover dEle na sua história e na sua vida, agradeça de imediato o que Ele tem feito por você. Valorize a presença dEle. Essa semana, vivendo os velórios e conversando com as pessoas enlutadas, é sempre o mesmo sentimento. Sempre há uma questãozinha de culpa no coração diante de um parente que estamos sepultando. Sempre fica aquela coisa, por que eu não valorizei mais? Por que eu não visitei mais? Por que eu não tomei mais café? Por que eu não tive mais paciência? Por que eu não relevei mais? Por que eu não perdoei antes? E muitas vezes nós estamos vivendo a mesma coisa com o nosso Deus. Não estamos valorizando a presença dEle. Mas por quê? Porque estamos às vezes correndo atrás de poder espiritual e não da presença espiritual dEle. E quando nós corremos atrás do poder, muitas vezes o poder está mais reforçando e revelando, curiosamente, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque muitas vezes gostamos de ver Deus agindo e gostamos de ser instrumentos do agir de Deus, e muitas vezes gostamos que as pessoas olhem para nós e dizem, lá vai um homem espiritual, lá vai uma mulher espiritual, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, olha como Deus a usa, olha como Deus o usa. E muitas vezes nós estamos atrás do poder de Deus para alimentar o nosso ego, para alimentar o nosso orgulho, para que as pessoas nos vejam e falem sobre nós. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Ele revela o quão pecador eu sou, o quão pequenino eu sou, o quão miserável eu sou, o quão indigno eu sou. A presença de Deus muitas vezes revela para nós o pior de nós. O poder de Deus revela também para os outros o pior de nós, mas nós os vemos como o melhor de nós. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver esta comparação entre o poder e a presença de Deus. E nós vamos ver então histórias onde os homens buscaram a presença de Deus. E histórias onde Jesus pediu a presença dEle e rejeitou o poder dos homens. Um dos textos que fala comigo há anos, igreja, é Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33 mostra um momento da história do povo de Israel, onde Deus os convoca a lutar, a brigar, a guerrear, a conquistar mais uma vez. Mas o povo de Israel continuava sendo um povo de dura cerviz, teimoso, negligenciando e deixando Deus triste. E naquele momento, Deus diz ao povo de Israel, eu vou mandar um representante. Eu quero que vocês vão, eu quero que vocês guerreiem, e eu vou mandar um representante. E naquele momento Moisés então é chamado pelo povo de Israel, porque o texto bíblico de Êxodo 33 diz que Deus falava face a face com Moisés. A cena é mais ou menos assim. O acampamento do povo de Israel era montado como se fosse uma grande ferradura. Tendas após tendas, tribo após tribo sendo representada. E lá na ponta da ferradura havia a tenda do encontro entre Deus e Moisés. Quando Moisés saía da sua tenda para ir ao encontro com Deus, os líderes de cada tribo de Israel iam para a porta da sua tenda. E eles esperavam Moisés passar no meio deles e entrava na tenda do encontro. E ali os líderes de Israel ficavam à porta esperando Moisés sair de lá, porque o povo sabia que quando Moisés saísse de lá, alguma orientação viria, algum desafio viria, alguma ordem viria. E ali então Deus tinha um encontro com Moisés, Moisés com Deus. E o texto bíblico diz em Êxodo 33, porque Deus falava face a face com Moisés. E o povo de Israel, sabendo disso, quem era o mediador entre eles e Deus? Moisés. É como se o povo de Israel falava assim, você que é o amigo do homem, você que é o amigo do chefe,
é você que tem que falar com ele. E aí os líderes de Israel foram até Moisés e disseram o seguinte: Moisés, ficamos sabendo aí que nós estamos sendo enviados para a guerra e Deus disse que mandaria um representante. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Mandar um representante? Se ele não for, nós não vamos arredar o pé daqui. Moisés ouviu isso, entrou na tenda do encontro com Deus e disse exatamente isso para Deus. Deus, o povo, ele não quer saber de representante. O povo está dizendo, se o Senhor não for, se o Senhor não nos garantir que vai conosco, nós não vamos arredar o pé daqui, porque nós não vamos viajar sem a garantia da sua presença. Mas é curioso porque Deus disse assim, eu vou mandar vocês, e eu vou mandar um representante, eu vou enviar vocês à guerra, vou mandar um representante, e eu vou dar as terras para vocês, vocês vão conquistar as terras, vocês vão vencer os exércitos, mas eu não vou, vai o representante. Eles disseram, se a sua presença não for, nós não arredamos o pé daqui. Eles já tinham garantia de vitória, eles já tinham garantia de terra conquistada, eles já tinham garantia de sonho realizado, mas eles não queriam o poder de Deus, eles não queriam as benéfices de Deus, eles não queriam as bênçãos de Deus, eles queriam o Deus vivo. Por isso o texto bíblico de Salmo 42 vai dizer, eu tenho saudade daquele povo, mas a minha sede é pelo Deus vivo. E é curioso como termina essa história. Deus diz assim para Moisés, então tá bom, eu vou com vocês. Mas parece que Moisés não entendeu. Moisés estava tão obstinado em convencer a Deus pela sua presença, que Moisés não viu e ele continuou falando. Se o Senhor não for, nós não vamos arredar o pé daqui. E lá no finalzinho de Êxodo 33, Moisés vai dizer assim, afinal de contas. E aqui é o grande segredo do texto bíblico. E aqui é o que encanta o meu coração. Afinal de contas, se nós somos um povo diferente, se nós temos uma distinção, se as pessoas nos reconhecem pelo que somos, é por conta da sua presença. É por conta da sua presença. Afinal, se somos um povo distintivo, não é pelas conquistas que temos tido, não é pelo avanço militar que temos tido, é pela sua presença, é a sua presença que nos faz diferente, é a sua presença que nos faz especiais, é a sua presença que nos faz distintivos, é a sua presença que nos faz quem somos. E é isso que Moisés está pedindo. Não adianta conquistarmos as terras, Deus, porque é a sua presença que nos faz diferente. E ali então, Moisés parte para a viagem, e Deus se faz presente. Mas vocês se lembram de Mateus capítulo 27? Você pode abrir comigo Mateus capítulo 27? Quero ler com você. Estamos falando do final dos tempos, estamos falando de escatologia. E esse texto é bem conhecido de todos nós. Desculpa. O texto bíblico bem conhecido. A hora que eu ler o texto, vocês já estão lendo, vocês vão lembrar. O texto bíblico diz assim, a partir do verso 21. Eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler a partir do verso Mateus capítulo... capítulo 7. Desculpa, gente. Mateus capítulo 7. Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. O texto bíblico diz assim, a partir do verso 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz. Presta atenção nisso. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Poder.
Leia o texto comigo. Em seu nome não expulsamos demônios. Poder. Leia o texto comigo. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Poder. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não é sobre poder, é sobre presença. Jesus não está preocupado com o que podemos fazer por meio do seu nome. E talvez você esteja dizendo: pastor, mas não é a mesma coisa? Poder e presença, nós estamos vendo que não. Nós estamos vendo que não é a mesma coisa. Eu posso até dizer para você: todo aquele que tem a presença de Deus se manifesta em poder. Mas nem todo aquele que manifesta poder o faz na presença de Deus. E aqui a gente vê claramente Jesus combatendo o poder. Não é sobre poder, não é sobre o que você pode fazer, o que você quer fazer, o que você quer conquistar. É sobre a presença dEle, é a presença dEle que faz diferença. Foi assim também lá em 1 Reis capítulo 19, quando nós vemos Elias na caverna. E ele vivendo a angústia do seu coração. E ele ali com medo, da perseguição que ele estava sofrendo. E ali o texto bíblico diz que houve uma rajada de vento forte, mas Deus ali não estava. Houve chuva de granizo, mas Deus ali não estava. Houve então fogo sobre a terra, mas Deus ali não estava. Mas houve um suave sussurro, como se fosse uma brisa leve. Ali Deus se fez presente. Terremoto, poder. Granizo, poder. Fogo, poder. Não é sobre poder, é sobre presença. Deus não se manifestou no poder para Elias. Deus se manifestou na quietude de um silêncio, na quietude de um coração, na quietude de uma mente. Muitas vezes nós não estamos valorizando a presença de Deus. Temos consciência de que não podemos fugir da sua face. Para onde correrei, como o salmista diz? Para onde fugirei da tua presença, ó Senhor? Salmo 139. Sabemos que não é possível fugir da presença dEle, mas também podemos correr o risco de não valorizar a presença dEle. Me fez lembrar nesse sentimento de que muitas vezes não estamos valorizando a presença dEle. Por exemplo, a história da Arca da Aliança. Quando Davi restaura o reino de Israel e ele quer restaurar o culto, a primeira coisa que ele faz é mandar buscar a Arca da Aliança. E o texto bíblico diz que a Arca da Aliança esteve na casa de um homem chamado Abinadab durante 20 anos. E durante 20 anos a Arca da Aliança esteve na casa deste homem chamado Abinadab. E o texto bíblico diz que nada aconteceu naquela casa. Nada de diferente, nada de extraordinário. Nós conhecemos um pouco a história. Para você que tem mais tempo de vida cristã e que já participou de tantas escolas, de tantas aulas da Escola Bíblica Discipuladora, conhece a história do transporte da arca. Daquele homem chamado Uzá, que tocou na arca e morreu, enquanto a arca estava sendo transportada. E aí Davi fica com medo de levar esta arca para o centro de adoração, para Israel. E Davi então deixa que esta arca fique na casa de um outro homem chamado Obed. E essa arca fica na casa de Obed durante 3 meses. Na casa então de Abinadab, 20 anos e nada aconteceu. Na casa de Obed, 3 meses. E por que Davi foi buscar na casa de Obed a arca depois de 3 meses? Porque começou a chegar nos ouvidos de Davi que a vida de Obed estava prosperando. Davi, está acontecendo algo diferente na casa de Obed. Aquele homem tem prosperado. Aquele homem tem então conquistado. Aquele homem tem tido paz. Aquele homem tem tido vitórias. E aí desconfiaram que era por conta da Arca da Aliança que estava na casa dele, que estava fazendo toda a diferença. E nós sabemos que a Arca da Aliança significava o que, igreja? A presença de Deus. A presença de Deus. E aí o que eu aprendo com essa lição? Qual é a diferença
de Abinadab para Obed. Qual é a diferença desses dois homens? Para Abinadab, talvez era só um caixote de madeira que estava lá. Para Abinadab, talvez era só mais algum utensílio que estava lá. Se tornou comum, se tornou natural. É mais uma coisa. Não havia valorização da arca. Qual era a diferença do coração de Obed? Era a presença de Deus. Havia uma mudança de postura e havia uma mudança de coração. Talvez você esteja mais parecido com Abinadab do que com Obed. É a presença de Deus. Não tenho como fugir dela. Não tenho como escapar dela. É a presença de Deus. Na manhã de hoje, não basta crer que Deus se faz presente. Se você quer ter mudança de vida, casse a presença dEle, valorize a presença dEle. Eu quero me parecer mais com Obed do que com Abinadab. 20 anos e nada aconteceu. 3 meses chamou a atenção de Davi. Davi vai, busca a arca e leva para Jerusalém. Não faça da presença de Deus algo comum, natural. É mais uma coisa na história de um homem. É mais uma coisa na história de um homem. Segundo, troque a pressa pela presença de Deus. Depois que você valoriza a presença de Deus, eu quero convidar você a desejar a presença de Deus. Vamos voltar para o Salmo 42. Eles desejavam a presença de Deus, como nós falamos no começo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Eles desejavam a presença de Deus. A presença de Deus, mesmo sendo consciente para nós que ela é real, e que nós não podemos fugir da presença dEle, muitas vezes nós não estamos desejando a presença dEle. Estamos desejando saciar a nossa sede em outros poços que não seja o de Deus ou do Deus eterno. E aqui eu me lembrei de uma Maria. E aqui eu queria começar falando sobre esta Maria, desmistificando uma coisa que muitas vezes a gente repete e que o texto bíblico não fala. Eu quero falar com vocês sobre Maria Madalena. Ela nunca foi prostituta. Não podemos afirmar isso pelo texto bíblico. Não existe nenhuma evidência no texto bíblico de que Maria Madalena era uma prostituta. O que existe no texto bíblico é que ela era uma mulher sofredora, possuída por demônios, mas não ela era prostituta. A história de que Maria Madalena era prostituta surge no 4º século com um padre. E depois a Igreja Católica vai corrigir a rota e a mesma Igreja Católica vai dizer: o padre estava errado. Maria Madalena não temos evidência. Não estou dizendo que ela não era. Pode ser até que ela fosse. Mas não temos evidência para afirmar que Maria Madalena, ao ser alcançada por Cristo Jesus, foi liberta da prostituição. Porque nós não temos como afirmar isso. O que nós temos para afirmar sobre Maria Madalena é que ela era uma mulher possuída por demônios. E a ideia de 7 demônios que a possuíam é para demonstrar o tamanho do sofrimento que aquela mulher tinha. O tamanho do sofrimento que aquela mulher vivia. Poderia também ter sofrimentos sociais, de exílio, de abandono, de não estar sendo aceita em alguns ambientes. Mas o que o texto bíblico afirma é que aquela mulher, a partir do momento em que ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador, Jesus entra na história da vida dela e muda a história da vida dela, e liberta ela desses demônios e ameniza e liberta ela desses sofrimentos. Ela passa a viver de fato como uma discípula de Jesus. E nos momentos mais importantes da história de Jesus e nos momentos cruciais da história de Jesus, quem estava lá? Maria Madalena.
E eu quero ler alguns desses momentos com vocês para chegar aonde eu quero chegar sobre a questão de busque a presença de Deus. Deseje a presença de Deus. E o primeiro texto está lá em João, capítulo 19. Eu quero ler com você o versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, ela estava aos pés da cruz, acompanhando a trajetória do seu mestre, a trajetória do seu Senhor. Quero ler com vocês o texto de Marcos, capítulo 15, onde o texto bíblico diz assim, no versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto, ou seja, tiraram Jesus da cruz, levaram até o sepulcro. Quem estava acompanhando, quem estava atento para onde Jesus seria colocado? Maria Madalena. Vamos voltar lá para o texto de João. Quero ler com vocês agora o capítulo 20 e o versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quem estava lá? Maria Madalena. E o que ela estava fazendo? Caçando a presença de Jesus. Quando Maria Madalena chega ao sepulcro, ela não tinha a mínima ideia do que ia acontecer a partir daquele momento. Ela não tinha ideia de que Jesus tinha sido ressuscitado. Ela não tinha ideia de que ela teria um encontro com Jesus. Ela não teria ideia do que iria acontecer naquele momento. Mas sabe aquele sentimento de voltar ao lugar onde pela última vez houve um contato visual, físico com alguém que a gente ama? Eu sei que nós, na nossa cultura, muitas vezes cristã evangélica, por sabermos e termos a esperança do futuro, não temos uma prática que eu acho que deveríamos ter. Qual foi a última vez que você visitou o túmulo do seu ente querido? Pastor, mas ele não está lá. É verdade. Mas eu vou me encontrar com ele na eternidade. É verdade. Mas qual foi a última vez que você voltou ao túmulo do seu ente querido? Mesmo sabendo que ele não está lá. Mesmo sabendo que é só um túmulo. Mas foi o último lugar que você teve um contato físico, visual, com o seu ente querido. Eu me lembro do vovô fazendo isso comigo e eu tenho vontade de fazer isso e eu vou fazer. Me pegou pelas mãos, me levou no cemitério, lá na Consolação, aquele cemitério que é feio, pesado, antigo da nossa cidade. De frente ao túmulo da família. E cada nome que estava lá, ele contava para mim um pouquinho da história de quem foi aquela pessoa. E trazendo de volta o vínculo familiar para o meu coração. Maria Madalena fez isso. Ela queria voltar ao lugar onde pela última vez ela tinha visto o corpo de Jesus. Às vezes traz um sentimento de pertencimento. Traz talvez aquele sentimento de que eu estou perto dela e ela está perto de mim. E foi isso que Maria Madalena fez. E por conta disso, porque ela tinha desejo pela presença de Deus, olha o que aconteceu de lindo com Maria Madalena. Leia comigo o versículo 11 desse texto. Leia comigo o versículo 11 desse texto. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Pedro já tinha ido embora. Os discípulos já tinham voltado para casa. Olha o versículo 10. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Todo mundo já tinha ido embora. Mas aqui tem um verbo que nos chama a atenção. Maria, no entanto, permanecia. Buscar a presença de Deus é permanecer. Permanecer quando eu não escuto, permanecer quando eu não vejo, permanecer quando eu não entendo,
permanecer quando eu não sei, permanecer quando eu não estou com vontade, permanecer quando parece que não está adiantando de nada. E Maria permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E aqui veio a primeira experiência. Maria Madalena teve essa experiência não porque era mais inteligente, não porque era mais espiritual, não porque era a escolhida de Deus, mas porque desejou a presença de Deus e permaneceu. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram. Maria Madalena viu o sobrenatural. Volto a dizer, não porque era mais inteligente, não porque era mais espiritual, não porque era escolhida de Deus, mas porque desejava a presença de Deus. Nós não veremos o sobrenatural se não desejarmos a presença de Deus. Mas o mais lindo ainda está por vir. E eles perguntaram, mulher, por que está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Pela primeira vez, Maria Madalena se sente sozinha, porque até então ela acompanhou todos os passos, e fez questão de estar na presença, e fez questão da presença de Deus, da presença de Jesus. Naquele momento agora, estou perdida. Cadê o meu Senhor? Cadê a presença dEle? Mas olha o que o texto bíblico diz. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Ela queria a presença de Deus. Ela queria a presença de Jesus. Jesus disse, lembram do texto bíblico de João capítulo 10? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Maria. Jesus só disse isso. Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Ela caçava a presença do Pai. E quando ela ouviu a voz do mestre, o coração dela quietou. Porque diante da presença do Eterno, o nosso coração se aquieta. O tempo passa e a gente nem vê. O silêncio da alma traz tranquilidade e paz que tanto precisamos. Rabone. Quem mais deseja a presença de Deus? Quem mais deseja a presença de Deus é quem primeiro experimenta a alegria de encontrá-lo. Quem mais deseja a presença de Deus é o primeiro que encontra, ou que tem a alegria de encontrá-lo. Maria Madalena não vai ser lembrada como a ex-prostituta. Vai ser lembrada como a discípula, a primeira discípula, a ouvir o seu nome por Jesus ressurreto. A primeira discípula a ver Jesus ressurreto. Tanto que alguns historiadores vão dizer que ela foi chamada a partir daquele momento de apóstolo dos apóstolos. Porque foi a primeira que viu o Jesus ressurreto. Mas por que ela teve esse privilégio? O que ela tinha de diferença? Desejo da vontade, desejo da presença de Deus. Desejo da presença de Deus. Por último, você quer ter a presença de Deus? Troque a urgência pela prioridade. Priorize a presença de Deus. Leia comigo, por favor, o Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Davi agora sim falando. Ó Deus,
Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Quando o texto bíblico diz, eu te busco ansiosamente, algumas traduções desse versículo falam que de madrugada ele o buscava. Se é de madrugada que ele o buscava, Davi priorizava a presença de Deus. Davi não fazia nenhuma outra coisa sem antes ter a certeza de que ele teve um encontro com Deus e que a presença de Deus era real em sua vida. Na manhã de hoje eu quero convidar você a priorizar a presença de Deus. Como eu disse, a sede é uma realidade. Quem coloca sede no nosso coração é o próprio Deus. A grande pergunta da manhã de hoje é, você não tem sede? Ou a grande pergunta é, você tem sede ou não por Deus? Você tem sede por Deus? A grande pergunta na manhã de hoje é, aonde você tem saciado a sua sede? Aonde você tem saciado a sua sede? Muitos de nós estamos tentando saciar a nossa sede, buscando os nossos alvos, projetos e objetivos pessoais. Muitos de nós estamos tentando saciar as nossas sedes numa viagem, em umas férias tão esperadas. E elas são legítimas, mas como eu disse domingo passado à noite, muitas vezes não é de uma férias prolongada que a nossa alma está precisando. Nossa alma está precisando aprender de Jesus Cristo, como ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Nosso descanso, muitas vezes, para a alma, não está em umas férias, não está em conquistar os nossos objetivos. Muitas vezes nós estamos tentando saciar as nossas sedes, lutando pelos nossos interesses pessoais, abrindo mão de priorizar a presença de Deus para conquistar algo que desejamos intensamente. Estamos muitas vezes tentando saciar as nossas sedes naquilo que nos dá prazer e fazemos o que queremos, não o que precisa ser feito. Muitas vezes estamos tentando saciar a nossa sede na conquista de bens materiais, achando que é isso que vai saciar a nossa sede. São os ídolos do nosso coração, são os ídolos que ocupam o lugar de Deus. E o texto bíblico diz que aquele salmista, ele ia na fonte certa. Ele queria voltar a estar em Jerusalém, ele queria voltar a estar no templo, ele queria voltar a estar na presença de Deus. Porque só a presença de Deus vai saciar a nossa sede. Qual fonte você tem buscado para saciar a sua sede? E eu tenho visto, eu tenho aprendido, e essa é a minha conclusão na manhã de hoje, que quanto mais nós vamos buscar saciar a nossa sede nessas fontes, nós nos escravizamos e voltamos sempre para essas fontes, porque esta fonte não sacia a nossa sede, simplesmente nos escraviza, simplesmente nos aprisiona. Quanto mais poder eu tiver, mais poder eu vou querer ter. Quanto mais recurso eu tiver, mais recurso eu vou querer ter. Quanto mais influência eu tenho, mais influência eu vou querer ter. Quanto mais bens eu tenho, mais bens eu vou querer ter, e fico com medo de perder tudo isso, porque estamos saciando a nossa sede na fonte errada. Por isso eu termino dizendo, quando Jesus encontra aquela mulher no poço, a samaritana, e ela valorizava aquele poço porque era de Jacó, e Jesus tem um encontro com aquela mulher, e vocês conhecem a história. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim, toda vez que você voltar para este poço e beber desta água, toda vez que você beber dessa água e beber desse poço, você vai ter que voltar, porque a sua sede vai continuar. E aí Jesus se apresenta, mas eu sou a fonte de água viva. Aquele que de mim beber, jamais voltará a ter sede. Jamais voltará a ter sede. Nós continuamos a ter sede de poder, de influência, de dinheiro, de bens, de sonhos, porque nós estamos saciando a nossa sede na fonte errada. Priorize nesta semana a presença de Deus.
Priorize essa semana a presença de Deus. E eu termino com a última frase da manhã de hoje. A alma encontra Deus quando aprende a trocar a pressa pela presença. A minha oração é que nesta semana você faça menos e produza mais. Porque fazer não está relacionado à produção. Eu posso fazer um monte de coisa e não produzir nada. Talvez eu faça menos e produza mais. A minha oração é que nessa semana você faça menos e produza mais. E uma maneira de você fazer menos e produzir mais é não ter pressa. A presença de Deus é um processo na sua vida e na sua história. E Ele está te convidando a não ter pressa, mas estar na presença dEle. Como eu disse, pastor, eu não estou vendo nada. Continue. Pastor, eu não estou sentindo nada. Continue. Pastor, não estou entendendo nada. Continue. Porque é na presença dEle que você vai se livrar da preocupação com o poder, da preocupação com a pressa e da preocupação com a urgência. Somos movidos pela urgência. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ir. Se eu não for, o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Eu tenho que ir. Eu vou ficar para trás. O mercado vai me engolir. Vão me passar a perna. E aqueles que a gente poderia deixar esperando, a gente não deixa. E aquele que a gente jamais deveria deixar esperando, a gente deixa. Porque Ele é bondoso, misericordioso, longâmino, me entende, sabe do que eu preciso. Substitua a urgência. Substitua a urgência pela presença. Todo mundo pode esperar. O seu Salvador não. Não deixe Ele esperando. Todo mundo pode esperar. Se você não for, alguém vai. Se você não fizer, alguém vai fazer. Mas o seu encontro com o Eterno, se você não for, ninguém pode ir por você. Eu não posso ler a Bíblia que você tem que ler. Eu não posso fazer a oração que você precisa fazer. Eu não posso passar pelo processo que você tem que passar. Como você não pode passar pelo processo que eu tenho que passar. Ninguém pode ser o seu mediador. Afinal de contas, a gente já aprendeu. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Então é você que Ele quer na presença dEle. É você que Ele quer na presença dEle. Por isso eu convido você a ficar em pé nesse santuário para nós orarmos juntos. E eu quero pedir nesta semana que a presença dEle seja real na sua vida e na sua história. E que você não cometa o erro que Moisés cometeu. De ter medo de sair da presença de Deus. E as pessoas verem a glória se desvanecendo. E aí não honrarem mais a Ele porque não tinha mais por que honrá-lo. Esteja simplesmente na presença dEle. E se Ele quiser resplandecer a glória dEle no seu rosto, que Ele o faça. E quando a glória que está resplandecendo no seu rosto estiver desvanecendo, você tem o dia seguinte para estar de novo na presença dEle. E mesmo se a glória do rosto, a glória dEle não resplandecer no seu rosto, não tem problema. Porque o que nós queremos é simplesmente estar com Jesus. Porque é Jesus. Porque é Jesus.